Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, aonde eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai perceber aqui o quanto o amor de Deus é grande para com você que me ouve do outro lado, o quão precioso são as chances ou as oportunidades a qual Deus ele tem nos proporcionado em todo o tempo. Você vai perceber aqui, você que vai ver essa mensagem, o quanto essas oportunidades elas são preciosas. Óbvio que nem sempre nós o aproveitamos como deveria, mas você vai perceber o quanto o amor de Deus é grandioso para com você que me ouve. Tá bom, queridos? O quanto você é precioso aos olhos de Deus. Livro de Zacarias, capítulo 9, versículo de número 10, onde diz assim: Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o Eufrate até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Você observa aqui, queridos irmãos, que a Bíblia ela nos mostra que o quão grande é a graça de Deus para conosco, o quão grande é o amor de Deus por toda a humanidade, independente de quem é você que me ouve do outro lado. Eu preciso que você entenda que o amor de Deus vai muito além do que você imagina. É muito maior do que você possa sonhar, é muito maior do que as pessoas falam. O amor de Deus, não há estudioso, não há alguém mentalmente falando, inteligente ou capacitado bastante, o suficiente para explicar, discernir ou comprimir o quanto é alto, ao mesmo tempo profundo, ou extenso ou grandioso o amor de Deus para conosco. Observe que a Bíblia aqui está falando de chance, está falando de oportunidade. Imagina um povo ter uma aliança com o sangue, ou precisamente falando, queridos, uma aliança com a morte, como acabamos de ver aqui no versículo 11 do capítulo 9, né? No versículo 11, capítulo 9 de Zacarias, aonde era um povo que tinha uma aliança de sangue, aonde naqueles dias se referindo ao tempo da lei, os tempos passados, quando a pessoa cometesse determinados erros que conforme a lei não fosse permitido, tinha que matar aquele alguém. E é disso que a Bíblia aqui está se referindo. E Deus, pela misericórdia, por conta do seu grandioso amor e por sermos preciosos aos olhos dele, a Bíblia diz que Deus destruiu os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra, e anunciou paz a todas as nações, de mar em mar, desde o Eufrate até as extremidades da terra. Ele diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Sião está falando da fé. Sião está se falando aqui do povo de Deus. Por causa do sangue da tua aliança, diz aqui no versículo 11. Por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Cova está se falando de sepultura, água está se falando da vida, ou seja, um povo que tem aliança de sangue, uma aliança com a morte. Deus resolve destruir esta aliança, chamada aliança de sangue, neutralizar e propor perdão a esse povo, dar uma oportunidade para este povo, dar uma chance para esse povo, propor a este povo que eles se arrependam, propor a esse povo uma aliança diferente, não uma aliança que os vai conduzir à morte, mas uma aliança que vai conduzir à salvação. Deus aqui está nos dando chance a não ter mais aliança com o pecado, a não ter mais aliança com o mundo, a não ter mais aliança de sangue, a não ter mais aliança com a morte, mas ter aliança somente com Ele e mais ninguém. Até porque a aliança de sangue aqui foi destruída. Deus destruiu o aparato de guerra, o arsenal de guerra dos homens, como mencionou no versículo 10, destruiu os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra, todos foram destruídos por completo, porque naqueles dias as pessoas colocavam a sua confiança no arsenal de guerra que eles tinham.
As pessoas colocavam a sua confiança no seu aparato de guerra que possuía. E o fato das pessoas colocarem a confiança no seu aparato, o arsenal de guerra, havia morte, destruição, sangue inocente sendo derramado para todo lado. Por isso essa aliança de sangue foi destruída, essa aliança de sangue foi desfeita, e Jesus hoje nos propõe uma nova aliança por meio da graça, para que aqueles que estavam perdidos, ou que estavam presos na aliança de sangue, tenham chance e oportunidade de salvação nos dias de hoje. Por isso que ele diz no final do versículo 11, né? Por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Ou seja, as pessoas que morriam por conta da aliança de sangue, Deus deu uma oportunidade, uma chance, tirando da cova, da sepultura, ou precisamente da morte, e dando-nos ele a oportunidade de salvação para tudo e a todos de igual modo. Porque quando ele diz que tirou da cova em que não havia água, água quer dizer vida, significa que estávamos, conforme Efésios 2, atolados no nosso delito e pecado. Estávamos atolados pelo pecado do mundo lá fora. E Jesus nos resgatou, nos dando essa oportunidade de se arrepender, oportunidade de conversão, oportunidade de mudança, oportunidade de conhecê-lo, o seu amor, oportunidade de conhecer a Cristo de fato e de verdade, oportunidade ou chance de uma nova vida. Alguém que estava no pecado, alguém que tinha sede, hoje tem a oportunidade de ser saciado. Alguém que antes vivia preso pela enfermidade, hoje tem a chance de cura. Alguém que vivia preso pelo vício, hoje tem a oportunidade de se libertar. Alguém que vivia preso pela escravidão, que vivia sofrendo no mundo lá fora, hoje tem a oportunidade de ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que tinha sede de mudança no mundo lá fora, hoje na nova aliança ele está te dando chance de mudança, oportunidade de mudar e se arrepender, oportunidade de fazer o que é certo, porque até então a gente andava nessa aliança de sangue, estávamos presos por ela, e esta aliança foi destruída para que você seja salvo, para que você tenha paz. Por isso que diz no versículo 10 acima, ele trouxe paz para toda a humanidade, para todas as gerações. A aliança de sangue que nos prendia foi demolida, e ele hoje nos dá a oportunidade de termos uma aliança de santidade, uma aliança de conversão, uma aliança de arrependimento, para que haja salvação para todos e todos de igual modo. É isso que a palavra de Deus está nos propondo. Ele diz no versículo 12, voltai à fortaleza. Veja, ele destruiu a aliança de sangue, e no versículo 12, no final do 11, ele se compromete a saciá-lo aqueles que têm sede, e diz no versículo 12, voltai à fortaleza, que a fortaleza é Cristo. O que a fortaleza que a Bíblia menciona, o esconderijo do Altíssimo, o recôndito do pavilhão, como diz Davi, voltai à fortaleza, ó preso de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ou seja, aqueles que continuam, ou que insistem, tendo ou vivendo uma aliança de sangue, uma aliança de pecado com o mundo lá fora, ele está propondo que você se arrependa. Ele está propondo que você volte, ele está propondo que você mude, porque aquele que se arrepender, aquele que mudar, aquele que vier para Cristo, ou que estava em Cristo e saiu um dia, se você voltar, ele está se comprometendo, voltai à fortaleza, hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ou seja, Deus está se comprometendo a te devolver saúde em dobro, paz em dobro, prosperidade em dobro, alegria em dobro. Tudo que você tem hoje, Deus está se comprometendo a te dar tudo em dobro. Basta que você aceite uma nova aliança, que você firme uma nova aliança com Ele, que você volte para Ele, para a fortaleza, para o esconderijo do Altíssimo, o recôndito do pavilhão, vive a fé com Ele, não ter aliança com o mundo, mas ter aliança com Ele. Quando isso você faz, você entende o que significa uma aliança em Cristo, Ele se compromete a te devolver tudo em dobro do que antes você tinha. Basta que você venha para esta fortaleza chamada esconderijo do Altíssimo, recôndito do pavilhão, ou precisamente falando, abrigar-se debaixo das asas do Espírito Santo. Você receberá tudo em dobro do que você tem. Basta que você aceite vir para o esconderijo como Deus está te propondo. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que você volte.
Ele só quer te salvar, só quer te propor mudança. Ele só quer consertar o que está bagunçado na tua vida. Ele só quer te propor essa mudança a partir de hoje. Mas para isso é necessário que você volte, porque se você voltar, ele está se comprometendo, 12. Voltai à fortaleza, ao preso de esperança. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ou seja, se você voltar, ele vai te restituir tudo em dobro. Se você voltar para Cristo, você terá tudo em dobro a partir de hoje. Se você voltar para Cristo, você vai viver uma nova história. No versículo 16, ele disse assim: o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo. Percebe? O Senhor salva como o rebanho do seu povo, porque eles são a pedra de uma coroa. Eles são a pedra de uma coroa e resplandece na terra dele. Vou ler novamente o 16. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como o rebanho do seu povo, porque eles quem? O povo de Deus, são pedras de uma coroa e resplandece na terra deles. Ou seja, o povo da fé, aqueles que aceitarem ter aliança com Deus, viver para Deus e não para o mundo, aqueles que são da fé, que têm aliança somente com Deus e mais ninguém. A Bíblia chama de joia da coroa do rei. É isso que você é, a joia da coroa do rei, ou a pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso. É isso que os da fé são. Espero que você que me ouve seja uma dessas pessoas. A pedra da coroa do Todo-Poderoso, a joia da coroa do rei. É isso que os da fé são. Eu creio que você é uma dessas joias, ou uma dessas pedras preciosas. Basta que você seja da fé e tenha aliança somente com Deus e mais ninguém. Pastor, não tinha aliança com Deus, eu estava vivendo todo errado. Se você quer ser uma pedra preciosa, ou a joia da coroa do rei, basta que você passe a ter aliança com Deus a partir de hoje. Se você ter aliança somente com Deus e mais ninguém, a partir de hoje você torna-se a joia da coroa do rei, ou a pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso. Como ele disse, o Senhor, seu Deus, naquele dia, o salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Ou seja, nós somos joia da coroa do rei e devemos nessa terra, neste mundo, resplandecer. Talvez você que me ouve, você está sendo perseguido, talvez as pessoas estão tentando de alguma maneira te prejudicá-lo, olha para você pelo canto do olho. Talvez as pessoas elas estão te difamando sem que você tenha cometido nenhum erro, nenhum equívoco. Talvez as pessoas não vão com a sua cara, simplesmente é porque você tem se tornado a joia da coroa do rei, ou a pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso. Quando você se torna a joia da coroa do rei, ou a pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso, você começa a brilhar, você começa a se destacar. E por você ser joia da coroa do rei, muita gente vai ficar incomodada. Por você ser joia da coroa do rei, muita gente vai olhar para você pelo canto do olho. Por você ser pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso, muita gente vai te ignorar, vai tentar até te prejudicá-lo, porque você está brilhando e se destacando. Continua brilhando, continua se destacando, continua sendo joia da coroa do rei. Quanto mais falarem de você, quanto mais tentarem te prejudicar, mais essa pedra preciosa vai brilhar, mais a pedra vai ser lapidada, mais a joia da coroa vai se destacar, vai brilhar, vai resplandecer. Quanto mais tentarem te caluniar, te prejudicá-lo, mais brilho essa coroa vai ter cada vez mais e mais. Mais brilho vai ter essa joia, a joia da coroa do rei, a pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso. É isso que você é, tá bom? Ele finalizou no 17, pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O povo de Deus, os da fé que tem aliança com ele, é a joia da coroa do rei ou a pedra preciosa da coroa do Todo-Poderoso. É isso que os da fé são. Espero que você seja uma da joia da coroa do rei, uma pedra preciosa da coroa. Se você não era, você pode ser a partir de hoje, tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.